E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 10, 4 e 8. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Grande Senhor, estamos pedindo sua bênção, porque a palavra está cumprindo, mas as pessoas dificilmente veem, no tempo que elas vivem, o cumprimento da palavra. Te somos agradecidos por poder ver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu quero mais uma vez comentar, porque isso vai ajudar mais algumas pessoas, porque tem o cumprimento da palavra em 2 tempos e as pessoas podem ver apenas num tempo aquilo cumprido. É como São Mateus 17, 11 e 12. As pessoas veem apenas um Elias, e ali tem 2 Elias, certo? Um Elias que virá e o Elias que já veio. Mas os estudiosos, eles olham e ignoram o Elias que virá. Eles tomam a Escritura e colocam sempre o cumprimento daquela Escritura só no tempo de João Batista. Mas foi no tempo de João Batista que o Elias já veio, e o Elias que virá é futuro. O próprio Jesus estava falando virá. Quando Jesus diz virá, João Batista já tinha morrido. Então,
Os teólogos deviam entender isso melhor que nós, né? Mas não conseguem. E assim, também tem cumprimento da palavra que o povo da própria mensagem não consegue ver também. Eles não conseguem ver este cumprimento de Apocalipse 10. O anjo descendo do céu com um livrinho aberto. Agora, este livrinho aberto tinha que ir para a mão de alguém. Primeiro, para ele comer aquele livrinho e revelar. Porque até ali, o livrinho ainda não tinha sido revelado. Precisava da revelação. Então, aquela voz que falou para João e disse, não escrevas, falou uma vez. Então a pessoa precisa ter luz da própria mensagem e da Bíblia, que Apocalipse 10, 4, que fala uma vez, os trovões e diz, não escrevas. Aí quando foi revelado através do sétimo anjo, Deus disse, não diga a ninguém. Eles não conseguem ver isso. Então, eu quero falar sobre isso, que é o profeta comendo o livrinho. Mas, em outras palavras, se o profeta apenas comeu o livrinho, nós não sabemos nada e não adiantou nada ele comer o livrinho. Porque se ele comeu e nós não comemos, então não sabemos de nada. E isso daqui é tão claro, a festa das trombetas, 125, ele está falando no 124 do sétimo anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, ele nunca falou de Apocalipse 10, 8 a 11. Ele simplesmente diz que tinha comido o livrinho, o profeta comeu o livrinho. Mas ele não disse mais nada daquilo. E a gente sabe que quando o profeta comeu o livrinho, ele não pôde dizer a ninguém. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Quero deixar aqui os parágrafos, ainda que as pessoas já sabem, mas deixar aqui apenas alguns parágrafos só para tentar ajudar algumas pessoas. Tem gente que não vai mudar, como esse povo que crê que o Elias virá, e o Elias que já veio, eles disseram um só, eles não vão mudar, certo? Não vão mudar. São pentecostais, são gente que lê a Bíblia, mas não tem a revelação da Bíblia. Por isso eles não crêem no profeta, que o profeta, ele é um revelador dos mistérios divinos. Deus só pode revelar seus segredos, conforme Amós 3, aos profetas, seus servos. Então, o irmão Brana, vamos tratar direto aqui, o irmão Brana foi aquele que comeu o livrinho. O profeta comeu o livrinho, mas revelando o livrinho não pôde dizer a ninguém. É porque atrás daquilo tinha uma mensagem, aquela terceira puxada estava atrás de tudo isso, que não podia ser dito. O irmão Brana passou todo o ministério dele dizendo que aquilo não tinha acontecido, porque não podia dizer a ninguém. O sétimo selo, 298 e 299, uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Agora, o irmão Brana estava ensinando ao povo da sua igreja, da mensagem, mas muitos ali eram bebês pentecostais, porque aqueles que viveram com o irmão Brana antes dos selos eram bebês pentecostais também, eram grandes homens que acompanharam o irmão Brana em suas campanhas, que depois que passa o tempo, você até vai crer naqueles homens que eles estão falando a verdade. Mas eles apenas estavam aproveitando do ministério do irmão Brana, mas eles não criam no ministério. Eles criam apenas nas curas. Eles não criam nem que irmão Brana podia pregar, ensinar a palavra.
Eles criam que o irmão Branham apenas tinha que orar pelos enfermos, que esta foi a comissão que ele recebeu, de orar pelos enfermos, mas que ele não devia ensinar. É outra parte que eles também vê na mensagem, que Deus disse para ele fazer isso, curar os enfermos. Mas a outra parte, eu tenho algo para você quando fores mais velho. Então a coisa muda. Ele começou a cura divina desde moço, mas quando foi revelar a parte mais escondida da Bíblia, que são selos, trovões e assim por diante, isto veio no final, quando o irmão Branham já era de mais idade. Mas os pentecostais não podem, são bebês pentecostais. E você não tenta dar carne para um bebê, ele vai engasgar, vai morrer. Não tenta dar 7 selos revelados para um pentecostal, para um crente da mensagem. Não deixa ter um pedacinho de carne, não é osso não, é carne. Mas você não pode dar um novo nome para um bebê pentecostal, ele engasga. E o bebê pentecostal está dentro da mensagem, fazendo festa, dizendo que crê no irmão Branham. Eles mentem quando eles dizem que crê no profeta, porque eles apenas têm a mensagem. Assim como o povo evangélico e pentecostal mentem quando eles dizem que crê na Bíblia, porque eles crêem só na capa. Eles não crêem nem em Atos 2:38 e assim por diante, que é batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não creem, mas eles vão dizer para você que eles creem em toda a Bíblia, toda a palavra. O povo da mensagem vai dizer para nós que eles creem em toda a mensagem, mas eles não creem no ministério do irmão Branham, porque os selos foi o ministério do profeta, que ele não podia dizer a ninguém. Ele pregou 7 eras, pregou 7 selos, pregou novo nome, estava tudo aí, mas ele não podia dizer para as pessoas que aquilo era isso. Ele não podia dizer, Branham é o novo nome de Deus. Ele não podia dizer, Deus falou para ele não dizer. E é isso que você quer saber. E é isso que você pensa que o irmão Branham tem que ressuscitar para você saber. Mas não, lá atrás ele pregou, mas ele não pôde dizer para as pessoas o que era. Assim acontece com a mensagem até a hora final. Nós temos essa mensagem aqui nesse tempo, que se não fosse esta mensagem que nós estamos pregando desde o ano 2000, se não fosse esta mensagem, o que esses irmãos que saíram do nosso meio tinham para pregar? Não tinha nada. Porque eles têm como pregar? É porque eles estiveram conosco, eles ouviram a mensagem. Aí eles creem numa parte, não creem em outra, e saem e formam os seus grupinhos. Porque eles não têm revelação da palavra completa. Isso é claro. Eles querem anular o ministério que viria dizer o que não podia irmão Branham dizer. Quando Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, você não espera o irmão Branham para dizer, porque ele já morreu. Já faz 60 anos. Faz 60 anos que ele morreu. E você não espera ele para dizer o que é, porque se fosse para ele dizer o que era, Deus mandaria ele dizer em vida. Porque quem tinha o ministério de comer o livrinho, de revelar toda a palavra, os 7 trovões, é o William Branham. Não sou eu, não é nenhum pastor. Mas quando o William Branham pregou, Deus disse para ele, agora você não diga a ninguém. Por isso essa parte, chamada na mensagem a terceira puxada, não foi explicada pelo profeta. Isso porque tinha um ministério na frente que explicaria. E aí volta o quíntuplo outra vez. Sempre a gente fala sobre isto. Até chegar no irmão Branham, não tinha o quíntuplo. Faltava ainda o profeta. No ministério do profeta, na revelação dos selos, aí você tem o quíntuplo completo.
Irmão Branham morreu. Você agora não tem o quíntuplo. Você não tem o profeta. Você diz, mas você tem a mensagem do profeta. Mas nós também tínhamos as mensagens de Paulo, de Pedro, mas não tinha profeta, diz irmão Branham, durante as 7 eras. Só teve no início, que foi Paulo. E agora, no final, teríamos o profeta, e tivemos o profeta Elias, que também é o 7º anjo, que as pessoas não dão conta de ver e crer no seu ministério. Está na Bíblia? Está na mensagem? Está. Assim é este ministério no qual estamos falando nele, porque é o ministério de Cristo. Quando você rejeita o Cordeiro fora do trono, você não me rejeita. Você não rejeita Branham, você rejeita Cristo. Quando você rejeita o novo nome Branham, você não rejeita Branham, você rejeita Cristo. Você tem que saber disso. E o povo está tudo dizendo que crê na mensagem, mas eles não creem nessas coisas. Então eles não creem na mensagem, certo? Outra coisa, é simples, mas eu quero deixar para vocês aqui, eu te encontrarei ali, disse, esta será a terceira puxada, e você não vai contar isso para ninguém. 299, do 7º selo. Então já vimos essas duas partes que o profeta comeu o livrinho. A festa das trombetas, 124, 125. Agora, se não tivesse esse ministério, nós não sabíamos, porque não ficamos sabendo através do ministério até o ano 2000, o que era a terceira puxada. Eu mesmo pertenci ao grupo de ministros que estava aguardando a terceira puxada, o 7º selo. Eu pertenci lá também. Mas quando essas coisas foram dadas do ano 2000 para cá, então as melhores pessoas, uma das melhores pessoas, saíram também do nosso meio. Porque não puderam enxergar esta simples coisa. É a Escritura cumprindo e boas pessoas deixando de mão. Talvez você olhe assim, mas que a pessoa é melhor que eu. Ela é melhor que você no ponto de vista seu, mas no ponto de vista de Deus, não. Porque Deus viu que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, não creria na mensagem do profeta, nesta etapa final. E você creria. Então, tem hora que você pensa que eles são melhores, e você tem que entender que eles são pentecostais bebês. E o que você faz com bebês? Você não pode falar em novo nome para eles, eles engasgam. Se você falar para eles que o Cordeiro saiu do trono, que o 7º selo foi Branham, eles engasgam. Porque são bebês pentecostais. Mas esta é a mensagem do 7º anjo. É a mensagem que ele comeu o livrinho. Mas comendo o livrinho não pôde dizer a ninguém. Então tem que ter um ministério, após o ministério do irmão Branham, que coma este livro, da forma que está aqui. Se você nota pela própria Bíblia, olha como diz. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, não escrevas o que os 7 trovões falaram. Então aqui estão ouvindo uma voz de não escreva. O que se tivesse escrito do jeito que nós pensamos, que é do jeito que está escrito na Bíblia, mas o escrever da Bíblia é revelar. Não escreva. Se João, evangelista, na ilha de Patmos, tivesse escrito os trovões, ele teria dito, o 7º anjo, William Branham, é o mensageiro dos trovões. Então ele não podia escrever, porque é um mistério que Deus diz, ninguém sabe aquele dia e hora que eu venho. E isto já aconteceu
E o povo crente hoje, quando vê essas enchentes, fogo para todo lado, eles estão todos apavorados, achando que é a vinda do Senhor está chegando. Já passou, já foi, e eles não viram. É isso que o irmão Brana pregou também, nos selos mesmo, Deus escondido e revelado em simplicidade, que as pessoas estariam falando no rapto e aquilo já tinha acontecido. Agora eles estão falando na vinda, e a vinda já aconteceu em 63, e eles não admitem. Assim como não admitem que João Batista foi um profeta, e depois de João tinha que vir o profeta do último dia, o Elias, que virá, isso já veio. Eles não admitem. Então aqui, eles não admitem isso também que está escrito. João não ouviu uma vez só. Se você ouvir uma vez só, você fica como o irmão Brana pregou. E eu estou percebendo alguém dizer, é assim que eu quero. Ficar só como o irmão Brana pregou. Então, se você fica com o livrinho que o irmão Brana comeu, você não sabe nada, porque o irmão Brana não disse nada. Ele não pôde dizer a ninguém. Então, você não sabe nada. Tem que ter o ministério da esposa, depois do ministério do sétimo anjo, para poder comer. E aí você vai ver que mostra o verso 8 de Apocalipse 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido, eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Então você vê aquela voz que Deus falou através do irmão Brana, que revelou os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome, mas não pôde dizer o que era. Quando você encontra o irmão Brana, nas perguntas e respostas, ele não explicando sobre a era ter terminado, porque ele não podia falar claramente, a intercessão ter acabado, ele não podia falar, Deus apenas deixou que ele pregasse aquilo, mas você não diga a ninguém. Então as pessoas ouviram o irmão Brana, como não tiveram revelação suficiente, irmão Brana pega e morre, eles estão esperando irmão Brana para poder falar estas coisas, nem se for depois naqueles 30 ou 40 dias. Eles estão esperando o irmão Brana. Mas esta não é a mensagem para aquele tempo, porque quem vai estar preparado naquele dia, se não conheceu nem a mensagem do sétimo anjo, a terceira puxada, diz o irmão Brana, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eles estão esperando o irmão Brana para a terceira puxada. Quando o irmão Brana diz foi, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Então eu quero que vocês guardem bem essas palavras, porque isso daqui é o suficiente para nós não anularmos o ministério que segue o ministério do profeta. O ministério do profeta para revelar. Revelou tudo, mas não pôde dizer tudo. Mas ele revelou. Está tudo revelado dentro dessas mensagens. Agora que nós, do ano 2000 para cá, que nós pudemos ter essa luz de ver estas coisas, ver o Cordeiro fora do trono, ver a era ter terminado. Acho que seria bom aqui, a brecha 55. Este livro não é revelado até que as eras das igrejas e eras denominacionais tenham acabado. Então o que o irmão Branco está dizendo? Que tem que acabar as eras da igreja para este livro de Apocalipse ser revelado. E quem revela este livro de Apocalipse é o sétimo anjo. Apocalipse 10:7. Escuta aqui, ó. E não houver mais tempo. Que está em Apocalipse 10:6. Quando ele revela,
então o tempo acaba. A era termina, o tempo dos gentios acabam. Ah, mas leva um tempo para depois dar o arrebatamento? Sim. O tempo dos judeus acabaram com 400 anos, mas levou 30 anos ainda para a sua total libertação. E as pessoas não têm tido luz da mensagem do irmão Branham quando o anjo diz para João, não escrevas. Isso é um mistério dos 7 trovões. Agora, aquela voz vem e diz para o irmão Branham, não diga a ninguém. É a mesma voz, essa daí. Agora, depois do 7º anjo ter pregado, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. 10:7. Aí entra o ministério que teria que dar aquela mensagem que o irmão Branham não podia dar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, dizendo, vai ao anjo. Agora o anjo já está na terra. O anjo estava descendo em Apocalipse 10:1. Mas quando ele, João, diz, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. E disse, quando diz isto, agora já estava na terra. Este anjo já estava na terra, encarnado. Quem desceu foi Cristo. Quem pisou no mar e na terra foi Cristo, mas através de quem? É que as pessoas não têm revelação para ver que os pés de Cristo foram os pés do 7º anjo. Foram os pés do profeta que pôde revelar, porque ninguém podia revelar este livro. Só o Cordeiro podia revelar. E diz a Bíblia que seria nos dias do leão. Por isso que quando ele toma o livro nas eras, ele é um cordeiro e abre o livro e ninguém sabe. Mas quando chega no dia do leão, Apocalipse 10:7, ali já é os dias do leão. Era Deus num profeta, que era o Filho do Homem manifestado na terra. Era o anjo forte pisando no mar, que é entre povos, e na terra, que é materializando, se tornando carne. Aí vocês vão, Cristo, Mistério de Deus Revelado, 207, o irmão Branham viu você, diz assim, você notou quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Quer dizer, ninguém fala sobre essas coisas. Por quê? Porque não viram aquele anjo forte se materializar. O anjo forte desceu do céu, mas ele veio e materializou no 7º anjo. Não tem outro lugar. E deu a mensagem para o 7º anjo e disse para o 7º anjo. Agora, depois de pregar os 7 selos, já veio avisando ele, tem essa etapa, vou te mostrar, mas você não vai dizer a ninguém. É muito bom o segredo de Deus, Deus trabalhar desta forma em segredo. Então aqui tem esta outra parte. Este livro é revelado, não é revelado, até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não houver mais tempo, vem? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. Amém? Então aqui, para revelar os selos, as eras tinham que acabar. Laodiceia tinha que acabar. O anjo forte está saindo do trono, ele tem que fazer outro ofício. O ofício dele agora não é interceder. Ele ficou no trono intercedendo, mas agora ele sai do trono em Apocalipse 10 e vem para a terra, é outro ministério. E o ministério anterior cessa. Por isso ele cessou de ser mediador. Por isso a era da graça acabou. Ali em Apocalipse 10:6, o tempo acabou, que é o tempo da graça. Porque aí veio o tempo da revelação, que era um mistério que não podia dizer a ninguém. Mas nos dias da voz do 7º anjo, nós ficaríamos sabendo desse mistério. Amém?
Eu creio que isso daqui, o que as pessoas querem? Elas querem anular isso daqui. Mas se elas anularem isso, elas não têm ministério. E que ministério eles têm? Se eles anularam o que eles ouviram de pregação desde antes do ano 2000, eles vieram ouvir depois do ano 2000. Quando eles vieram ouvir, ainda eram criança pentecostal. Eles não pôde aceitar a mensagem como ela era. Eles tiveram que fazer sua interpretação e deixar só o irmão Brana comendo o livrinho. E com o irmão Brana comendo o livrinho, ele não pode dizer o mistério. E se ele não diz o mistério, você não sabe nada. Se você não sabe, como você vai ser raptado? Quando o irmão Brana diz que a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo, 75. Olha, eles ficam parte da mensagem. Quando o irmão Brana não tinha os selos revelados, o irmão Brana diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Quando abriu os selos, o irmão Brana posicionou a fé para o rapto, que não era nas mensagens, era nos trovões. Os trovões era uma revelação que ele estava dando naqueles dias no seu ministério. Amém? Amém. Eu tenho mais alguma coisa para ler, apenas para mostrar que sem esse ministério aqui, eles não têm ministério. Então, eles têm que saber que eles estão chegando no final e nunca creram no profeta. E não é porque eles dizem que foi só o irmão Brana que comeu o livrinho, que você vai crer. Se é só o irmão Brana, então você não sabe mais nada, porque o irmão Brana não pôde dizer para ninguém. É a mensagem e é a Bíblia junto. E se João ouviu a primeira vez a voz e disse, não escrevas, ele teve que ouvir a segunda voz. Tornou a falar comigo. Então Deus falou e disse, não escreva. Falou e disse para Brana, não diga a ninguém. E vem e fala outra vez. Agora, a mesma voz volta e diz, toma o livrinho. Qual livrinho? Agora você tem o livrinho. O livrinho revelado, que é a Bíblia Sagrada, que é o livro, agora estava sendo revelado, porque estava na mão do anjo forte, descendo do céu, de Apocalipse 10:1. Amém. Olha, eu tenho que pregar essas coisas, mesmo você não entendendo, certo? Eu tenho que falar, mesmo você pensar assim, eu estou voando. Você pode não estar entendendo. Quantas pessoas podem ouvir a mensagem? Eles ouviram 15 anos e não aprenderam. 15 anos, 20 anos. Outros saíram lá no início. Já não deu para crer. É como 70, já saiu lá no início, lá no ano 2000. Eles já saíram. Não deu para crer. Jesus falou uma coisa diferente de Moisés. Osmar falou uma coisa diferente de Brana. Porque Brana disse que era mistério e agora tem um ministério que está dizendo que já foi revelado. E nós encontramos, está tudo revelado aqui. Ó. Quando é que ia ser aberto os selos? Quando as eras terminaram. Quando terminou lá atrás, que o irmão Brana já veio, já pregou, já revelou o selo, já foi até embora. E as pessoas não deu conta de crer. Mas vai mais um pedacinho aqui para você. O 61 do primeiro selo da tradução nova. Agora observe. Mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão do Pai. Agora você encontra gente da própria mensagem dizendo que não, ele está na intercessão. O irmão Branco está dizendo que o selo só podia ser revelado quando o Cordeiro deixasse o lugar de intercessão com o Pai. E ele deixou lá atrás, lá em 63, para poder revelar os selos. Eu tenho os selos aqui revelados, está na minha mão. Irmão Branco só não podia dizer o mistério da terceira puxada,
que era o ministério da esposa, onde novamente a esposa seria profeta. Teríamos o quíntuplo outra vez. A gente posiciona bem as coisas, mas as pessoas têm suas dificuldades em ver tudo isso daí. E está bem posicionado, certo? Temos Paulo, depois não tem mais. Temos Brana. Temos Brana, depois não tem mais, tem a noiva. Eles não captam isso. Pérgamo 56... ela tem o assim diz o Senhor. Deus deixou um mistério. Podia ser eu pregando, o outro pregando. Ele diz ela, porque faz parte da noiva, faz parte dessa esposa, que ela estaria ouvindo a voz outra vez. Tenho eu culpa dos obreiros que andaram conosco de não ouvir a voz outra vez? Eles ouviram a primeira voz, mas Deus diz não escreva. Deus disse para Brana, não diga a ninguém. Mas eles não podem ouvir a segunda voz. E aqui está a segunda voz. Desde o ano 2000, a segunda voz está aqui. E eles não conseguem ouvir essa voz. E ninguém vai fazê-los conseguir. Já nasceram para não ouvir. Mas bem-aventurado os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem. E aqui é tão claro. Agora ele toma o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, o rompe e o declara. Foi no tempo do irmão Brana. Veja, no fim da era, agora. Depois que acabar a intercessão, que as eras da igreja tiverem terminado. Então, é agora, exatamente na hora que ele estava pregando, porque o Cordeiro saiu do trono e já desceu em Apocalipse 10:1, já encarnou em Apocalipse 10:7, já pregou os 7 selos, já morreu, já foi embora da terra. E agora eu quero ver aqueles que têm revelação para ouvir outra vez esta voz. Vou repetir. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Então falou uma vez, o livrinho foi aberto, o profeta comeu o livrinho. Então foi aberto, mas não pôde dizer. Deus disse para ele, depois dele revelar nos dias da sua voz, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ô meu irmão, o que é que você acha que Deus falou para o irmão Brana, não diga a ninguém? É que as pessoas, dentro de 50 anos, 60 anos, as pessoas leem a mensagem e elas não veem, porque irmão Brana não enfatizou muito isto, porque não podia. Porque tinha a voz de Deus para dizer, não diga a ninguém. Isso será um ministério que virá depois. E esse ministério já veio. Agora, eles querem cancelar esse ministério. Mas é cancelado para eles, porque eles ouvem só uma vez a voz, ouvem os selos, mas está em mistério. Eles não sabem o que é, porque irmão Brana não disse a ninguém. E você tem que entender agora que o que você pregar, que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que tem novo nome, você está pregando exatamente o que a noiva recebeu de luz do profeta outra vez. Agora você omite certas coisas porque você queria ser o homem do dia. Mas Deus não diz para nós quem é o homem do dia. Deus simplesmente manda falar, manda pregar, mas não diz qual é o homem. Eu não tenho que dizer eu sou o homem do dia. Nenhum homem tem que dizer eu sou o homem do dia. Contudo, Deus tem o seu homem, como teve João Batista, como teve o irmão Brana e como tem a esposa. Esse ministério profético
Outra vez, você tem que saber que a revelação dos 7 selos é ministério profético. Foi revelado por William Branham, mas não pôde dizer a ninguém. É revelado nos dias da esposa, ela pode comer e pregar a povos, reis, nações e línguas. Amém? Isso tudo é a realidade do dia. Hoje tem se cumprido essa escritura, 108. O irmão Branham diz assim: agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja, a qual estamos vivendo, que era a era de Laodiceia, ao finalizar-se, o que ia acontecer ao finalizar a era de Laodiceia? Então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Agora notem bem a maneira como disse em Sodoma. Ele diz em São Lucas 17, e como foi nos dias de Noé, estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em divórcio. Então, em segundo lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lidando com os judeus, porém em Sodoma era com os gentios. Nos dias de Noé, os destruiu com juízo de água, porém nos de Sodoma, com os gentios, os queimou. Isto é correto. O mundo gentil se queimou nesta ocasião. E é este mundo gentil que nós estamos vivendo agora. Está reservado para o fogo. Dos dias de Noé estava reservado para a água. Mas esses dias de São Pedro que está reservado para o fogo, para a destruição dos homens ímpios. Ímpios porque ouviram a palavra e falaram contra a palavra. E o que você quer haver mais com quem fala contra a palavra? Você está com uma pessoa que não crê na mensagem que você crê. E como andar junto? Andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? É Deus que fala na sua própria palavra. Amós está esclarecendo isso. Não, por quê? Porque não pode andar junto, esse é o problema. Queríamos estar juntos, mas para estar junto, teríamos que ter a mesma mensagem, como Paulo teve, como Pedro teve no seu dia, como Branham teve no seu dia, como a noiva tem no seu dia. Tem uma só mensagem, por isso o pastor desta mensagem prega uma só mensagem. Ele não tem outra interpretação. Quando você vê um obreiro se levantar e ter uma interpretação, é um espírito errado na igreja. Por quê? Porque é um ministério só, é o ministério da esposa que está operando, e no ministério da esposa é um homem pregando. Mas o ministério é da esposa, a esposa ela é submissa. Ela não fica ouvindo esse, aquele e aquele outro. Ela é esposa. Ela está ouvindo aquele que fala nesta mensagem. Tem que pregar esta mensagem. Tem que ter a mesma fé nesses trovões. Tem que ver essa luz que veio desde o ano 2000. E se tivesse com outro homem, eu teria que estar com esse homem. Se essa luz estivesse com outro homem. Mas não tem, essa luz não foi alcançada por eles. Chegou gente abolindo o ministério de Irmão Branham e colocando deles no lugar, e não sabe nada disso que já foi pregado durante esses anos. Então a gente não vai aceitar nenhum ministério desse. Você vai pensar que ele tem algo melhor. Não tem algo melhor do que esta revelação da terceira puxada, que agora eu tenho, assim diz o Senhor, novo nome é Branham. Eu tenho, assim diz o Senhor, a era de Laodiceia terminou em 63 para o Cordeiro revelar os 7 trovões através do 7º anjo. Eu tenho, é assim diz o Senhor. O tempo acabou. Para que entrasse o tempo da revelação, que as pessoas não importam com a revelação, mas não adianta, a intercessão está nessa mensagem.
Você tem que saber disso. A intercessão não está na primeira e segunda etapa. Está onde o Cordeiro saiu do trono e entrou na terceira puxada. E disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Então, apenas deixar essa luz para você mais um pouquinho. Se você ficar apenas com o ministério do irmão Branham, prossiga. Mas você não sabe de nada, porque Deus disse para ele não dizer a ninguém. Você tem que entrar no ministério da esposa, que é a segunda vez da manifestação de Deus através da esposa. A primeira vez através do sétimo anjo, a segunda vez através da esposa, porque irmão Branham diz que João representa a esposa. E é agora que tem o ministério profético. O ministério profético te dá o resultado da terceira puxada, que irmão Branham não podia dizer a ninguém. Mas agora, assim diz o Senhor, através do ministério da esposa, você já pode ouvir o que é a terceira puxada. Já pode ouvir o que é o novo nome, porque agora se pode pregar a voz outra vez. Você ouviu só uma vez? Não vai adiantar. Você vai estar perdido do mesmo jeito, ouvindo uma vez. Porque não foi dito a ninguém a revelação. Meus irmãos, eu não posso clarear mais do que isso. Eu não posso. Eu sei que as pessoas queriam que eu dissesse outra coisa, mas eu não vou dizer. Eu vou te dizer isso. Isso daqui é o ministério que eles não gostam. Se eles não gostam desse ministério, eles não gostam de mim. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, porque o Senhor é que é responsável por esse ministério. Não sou eu. Senhor, eu apenas li a mensagem do seu profeta e criei. E o Senhor abriu esta palavra para a terceira puxada, que não podia ser dita no tempo do seu profeta, mas hoje está sendo pregada a povos, reis, nações e línguas. Ajuda minha irmã, meu irmão a entender e sair de todo emaranhado que eles estão vivendo. Em nome de Jesus Cristo, seja iluminado, receba a luz. Quando ela repete outra vez, aquela luz do entardecer, que o povo não ficou sabendo, ela está sendo repetida através da mensagem do profeta, que veio com a luz do entardecer. Ela está sendo repetida aqui, já no amanhecer, já está quase dando a hora de sermos raptados. Obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.